que o Senhor nos deu, que foi um dia de bênção, um dia de glória. E antes de começar a ministrar essa palavra, antes de começar a trazer essa palavra que Deus colocou no meu coração, eu quero orar antes com você, para que Deus possa estar trazendo ao nosso coração o melhor que está no coração dele. Eu não quero trazer algo simplesmente de mim, como o tema desta live nessa noite é boas intenções não é o suficiente, tá bom? E até no final você vai entender o porquê que eu estou dizendo isso, porquê desse tema aqui, boas intenções não é o suficiente. Então eu quero neste momento estar orando com vocês, amém? Aonde você estiver, se você quiser fechar os seus olhos, se você quiser orar também, você é bem-vindo, tá bom? Vou colocar uma canção aqui para a gente estar orando. Glória a Deus. Aleluia. Deixa eu tentar achar como que eu ponho essa música aqui. Glória a Deus. Agora a gente consegue. Mas amém. Então, desde já eu quero dar as boas-vindas para cada um de quero declarar bênçãos sobre cada pessoa. Cada um que está chegando aí neste momento. Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser edificados pela tua palavra. Deus, em nome de Jesus, que eles possam ser alcançados pela vida. Pai, eu não quero simplesmente trazer algo de mim mesmo. Nada humano, mas tudo que vier sair da minha boca venha ser espiritual. Que a vida como eu amo seu nome em cada pessoa, da minha vida, tens o nome mais lindo que eu conheço. Nós declaramos nessa noite a vida do Senhor sobre cada pessoa que está conectada, sobre as pessoas que vão assistir, Como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Vamos. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo, mais lindo. Nós possamos ser impactados pela tua palavra. Eu te peço nessa noite, revela a tua palavra no meu coração. Sou totalmente dependente do Senhor. Não tem outro Deus além do Senhor. Como eu amo seu Deus. Não há outro Deus além do Senhor. A ti, meu Deus, eu como eu amo. em louvor e em gratidão. Deus, em nome de Jesus. Qual é o som quando Deus destina? Amém e amém. Glória a Deus por você que já se achegou. Como eu havia dito no início, o tema da nossa live nesta noite é boas intenções não basta, não é o suficiente, tá bom? E eu quero te convidar, se você tiver com alguma Bíblia aí do seu lado, como o nosso tema central sempre é a palavra de Deus, é a Bíblia. Eu quero te convidar nesta noite a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 6. E eu quero desde já dar as boas-vindas a você que já se conectou com nós. Aqui eu vou tentar ler aqui, Valquíria, a Cida, mais o Edmar, Marcilene, Leia Cristina, Poliene, Eliene Silva, minha esposa, amém? Glória a Deus. E como se diz, pela segunda vez, hoje eu vou estar sorteando esta caneca. Na semana passada foi a nossa, amém, Damares também, boas-vindas, Damares, é a minha secretária, amém? Na semana passada eu sorteei essa linda caneca e quem ganhou foi a nossa irmã Marcilene. A gente entregou para ela, Solange também chegou. Quem ganhou foi a nossa irmã Marcilene. Eu entreguei para ela no sábado, na casa dela, personalizada com o nome dela, amém? E quem sabe dessa vez você pode ser o próximo, tá bom?
E a minha secretária Damares já está anotando os nomes. E eu quero dar um outro aviso. No final, nós vamos estar fazendo uma oração por algumas pessoas que estão enfermas. E se você quer alguma oração em específico, pode colocar aqui, escreve aí nos comentários, que a minha secretária vai estar anotando, tá bom? Para quem não sabe, agora Deus me deu uma secretária, Damares, tá bom? Acho que não sei quantos de vocês conhecem. Quem conhece a Damares, põe um coraçãozinho aí, tá bom? E ela vai estar anotando, tá bom? E vamos estar orando. Vamos para a palavra, tá bom? No capítulo 6 de 2 Samuel diz assim, ó. Aqui o meu texto, o título aqui é A Arca Levada para Jerusalém. Diz assim, Davi reuniu novamente todos os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo. Partiu com eles para Balá de Judá, a fim de buscar a arca de Deus, junto à qual era invocado o nome do Senhor dos Exércitos, que está entronizado entre os querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que ficava no monte, saindo da casa de Uzá. Amém? Saindo da casa, Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam a carroça no carro, a carroça nova, que transportava a arca de Deus. Aiô estava à frente da arca. Davi e todo o povo de Israel celebravam diante do Senhor, entoando cânticos, tocando todo tipo de instrumentos musicais, liras, harpas, tamborins, chocalhos, símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram, e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. No 7, a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu por causa disso. E ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou indignado porque a ira do Senhor irrompeu contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, como é conhecido até o dia de hoje. Davi teve medo do Senhor e perguntou como poderei levar a arca do Senhor. Então resolveu não transferir mais a arca do Senhor para a cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, na cidade de Gate. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, em Gate, por 3 meses. E o Senhor o abençoou a Obed-edom e toda a sua família. Só até aqui por enquanto. Amém? Glória a Deus por você que já se achegou. E o nosso tema é: boas intenções não é o suficiente. Por que eu quero dizer? Eu vou contar a história para vocês primeiramente desse texto. Vou trazer algumas explicações para você, porque na verdade tem alguns textos na Bíblia que, se eles não forem explicados à luz da revelação do Espírito Santo, muitas pessoas podem até falar que Deus é mau, pode até, assim, eu creio que muitos está na dúvida por que quando Uzá, o filho de Abinadab, tocou na arca, ele morreu. Porque ele havia simplesmente uma intenção de proteger aquela arca para que ela não caísse e quebrasse, porque até então dentro da arca havia alguns objetos da qual as pessoas também não poderiam olhar para aqueles objetos, nem olhar dentro da arca. Amém? E tudo isso aconteceu, e eu creio que você nesse momento, amém, Eliomar, obrigado, Eliomar, você nesse momento está se perguntando por que Deus fez isso. Primeiro, para você entender melhor sobre a Arca da Aliança, você teria que ler todo o livro de Êxodo. O livro de Êxodo é o livro que realmente explica o passo a passo o porquê da Arca da Aliança. Eu vou explicar um pouco para você, mas eu te aconselho depois você ler. Você também precisa buscar o conhecimento para você entender as coisas de Deus. E já que eu creio que você vai ler, começa a ler de Gênesis e lê todo o Pentateuco, que é o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Lê todos esses livros que você vai entender perfeitamente o porquê da Arca da Aliança.
Aqui aconteceu o seguinte, houve uma guerra entre o povo de Israel e os filisteus, e os filisteus acabaram sequestrando a Arca da Aliança, roubaram a Arca da Aliança de Israel. Então, como a Arca da Aliança estava em um local errado e teve grandes consequências para o povo filisteu, até a Bíblia diz que o povo filisteu foi atacado de muitas doenças, de alguns tumores, porque a arca, na verdade, não era para estar entre o povo filisteu. E quando houve uma negociação para que os filisteus devolvessem a arca foi colocada na casa de Abinadab, de Geriat-Quearim. E a arca foi colocada ali. E por 20 anos, ou até mesmo mais de 20 anos um pouco, a arca permaneceu na casa de Abinadab. E o tempo foi passando, a arca não foi devolvida para a casa para o tabernáculo, que era o local correto para ela. A arca continuou por muitos anos na casa de Abinadab. Então, quando Davi assume o reinado de Israel, quando Davi assume todo o reinado de Israel, porque até então ele estava reinando apenas sobre Judá, ele decidiu agora reinar sobre todo Israel. Mas ele tomou uma decisão muito importante no coração dele, que ele ia reinar sobre Israel, sobre Judá, sobre todo o território, mas que ele precisava trazer de volta a Arca da Aliança para dentro de Jerusalém, que era o local correto dela. Porque Saul, quando reinava sobre Israel, Saul não dava a mínima para a presença de Deus. E quando essa arca foi simplesmente roubada pelos filisteus, Saul não se importou que essa arca fosse devolvida para o tabernáculo, para o templo, que era o local correto dela. Então, ficou ali por 20 anos na casa de Abinadab, nada mudou na casa daquele homem, continuou do mesmo jeito, a vida deles tocando normalmente. Mas o dia que Davi assumiu o reinado de Israel por completo, uma das primeiras decisões dele não vou reinar sem antes trazer a presença de Deus novamente para Jerusalém. A arca precisa estar no local correto, na hora correta e com as pessoas corretas. Então, essa é uma das primeiras boas intenções de Davi. E como nós aprendemos nessa vida, que a nossa vida ela não é feita de boas intenções, mas é feita de intenções corretas. Eu quero levar você nesta noite a entender que para nós não basta boas intenções, tem que ser do jeito de Deus. Um exemplo, eu vou contar para vocês. Já há algum tempo, eu vinha me sentindo incomodado que eu tinha que começar a ministrar essas palavras toda quarta-feira. Foi algo que veio do coração de Deus. E eu fui por algum tempo relutando, criando algumas desculpas e fui prorrogando. Mas chegou uma hora que eu falei, não, tudo nessa vida, uma hora ou outra a gente precisa começar. Deus nos deu a estrutura de ter uma internet, de ter um celular, para, como se diz, não é o top dos top, mas eu acredito que você está me ouvindo bem, você está me vendo bem. Então eu tomei a decisão de ministrar essas palavras toda quarta-feira para vocês. Mas algo que eu coloquei no meu coração, não pode ser do meu jeito. Eu não posso trazer simplesmente para vocês aqui algo que eu aprendi hoje, eu vou passar para vocês, não. Não basta eu ler a Bíblia e trazer qualquer coisa para vocês. Eu tenho que trazer algo que realmente Deus quer falar com você. Não é simplesmente aquilo que você quer ouvir, mas é aquilo que Deus quer falar com você. É algo que Ele quer mudar na minha vida e na sua vida. Então, se eu tivesse começado a fazer simplesmente do meu jeito, da minha forma, do modo que eu acho que está certo, na segunda vez eu já não estaria aqui mais trazendo para você. Eu acho que é a terceira ou quarta vez, não sei. E eu no início ainda falei para vocês que por um tempo indeterminado, eu não sei até quando, Deus vai querer que a gente ministre essas palavras. E durante esse tempo que Deus permitir, eu creio que você vai ser edificado.
a sua vida nunca mais será a mesma. Amém? Se você concorda com isso, escreve aí um amém nos comentários, por favor. Então, Davi decidiu que realmente iria trazer a arca de Deus. E olha só para você ver o que ele fez. Nós lemos no início que Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000 ao todos, e partiu com eles. Aí Davi construiu uma carroça nova, nunca antes usada, simplesmente para transportar a arca. Davi convocou os melhores guerreiros que ele tinha para segurança da arca, para que não houvesse risco dos filisteus atacar, que nenhum outro povo inimigo viesse atacar e levar a arca novamente para um lugar que não era o seu lugar. Até aqui parece que está tudo bem, amém? Até aqui parece que está perfeito. Davi tinha uma ótima intenção no coração. E Davi reuniu os melhores guerreiros. Aí a Bíblia diz que quando Davi chegou na casa de Abinadab, Uzá e Aiô, que eram os irmãos, e eles eram filhos de Abinadab, eles decidiram também acompanhar o transporte da Arca da Aliança. Eles iam levar a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. Estava tudo muito lindo, tudo muito maravilhoso, perfeito. Estava tudo correto. Por um detalhe. A Arca da Aliança, ela não deve ser jamais transportada do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que está bom. A palavra de Deus, ela nunca deve ser ministrada do jeito que eu acho, do jeito que eu quero. Não, ela tem que ser feita do modo de Deus. E lá no livro de Êxodo, praticamente no capítulo 37, lá tem algumas explicações como que a arca do Senhor deveria ser transportada. E agora você vai entender por que quando eles estavam ali transportando, usar com todo o seu zelo do lado para proteger a arca, para ela não cair, para que não houvesse morte, para que não acontecesse nenhum acidente, tudo milimetricamente assim calculado. Até que estava perfeito. Se não fosse o simples detalhe da Bíblia dizer assim, quando for transportar a arca, primeiro, quem poderia transportar a arca? Somente os levitas. Só os levitas. Uzá, Davi, Aiô, os guerreiros, eles não eram levitas. Eles estavam no lugar errado. Eu não sei por que Davi não se atentou para isso, porque Davi sabia disso. Mas talvez Davi queria, eu não sei se Davi queria se aparecer, eu não sei se Davi queria impressionar a multidão, impressionar as pessoas. Olha como eu estou fazendo a coisa correta, olha como tudo está muito bonito. E deixa eu falar um negócio para você, por mais que Davi estava tão preocupado com a aparência jamais tocou o coração de Deus. Aquilo que eu acho ou penso jamais tocou o coração de Deus. O que toca o coração de Deus é quando eu decido fazer do jeito certo. É quando eu decido fazer de acordo com a vontade de Deus. Isso sim toca o coração de Deus. E, primeiro, esses homens, eles não eram levitas. Eles não podiam carregar a arca. E segundo, a Bíblia diz que quando você fosse transportar a arca da aliança, você tinha que pegar alguns, vou trazer para a nossa linguagem nos dias de hoje, algumas varas grandes e passar nas argolas que ficavam na lateral da arca. E tinha que ter 4 levitas e colocar esses varais sobre os ombros do levita. E eles iam carregar essa arca, eles iam transportar sobre os ombros. Eles jamais poderiam colocar, ainda que, nossa, Davi preparou uma carroça nova, 0 quilômetro. Davi agora tem toda uma estrutura. Davi, com toda a estrutura feita pelas suas mãos, agora estava preparado, vai dar tudo certo. Não. A obra de Deus não é feita na força do nosso braço. Não adianta eu querer impressionar, não adianta eu querer mostrar para todo mundo que eu sou muito bom, que eu tenho uma ótima estrutura. Não, a nossa estrutura não serve para Deus.
A estrutura humana que nós queremos oferecer para Ele não serve. Tem que ser do jeito dele. Tem que ser do jeito de Deus. E sabe, vamos trazer para as nossas vidas. Sabe por que muitas coisas têm dado errado na minha vida, na sua vida? Porque nós queremos fazer do nosso jeito. Nós queremos que as coisas aconteçam na nossa hora, no nosso dia. Se não for do meu jeito, não serve. Se não for segundo a minha aparência, segundo aquilo que eu acho, eu penso. E muitas vezes nós somos, digamos assim, eu quero que algo aconteça do meu jeito e não acontece, para nós não serve. Somos contrariados. E quando muitas vezes nós somos contrariados, nós desistimos. Deixamos de fazer a vontade de Deus porque agora não é do meu jeito, eu não vou me aparecer, eu não vou ser visto. Não, a obra de Deus ela não é baseada naquilo que eu acho, que eu penso, não é baseada no quanto eu quero ser visto, não. João Batista um dia falou assim, é necessário que Jesus cresça e eu diminua. Necessário é que Jesus cresça e você diminua. Essa semana eu conversando com a minha esposa, algo que tem marcado nas pregações dos dias atuais. Que quantas pregações nós ouvimos e vemos, e depois que termina aquela pregação, nós lembramos apenas de quem pregou. Nós não lembramos do Espírito Santo, que foi aquele que deu a palavra para aquele que estava com o microfone nas mãos. Se eu estou falando algo de Deus para você aqui nessa noite, é porque Deus falou comigo, é porque Ele me capacitou. Porque se Ele não estivesse em mim, eu não estaria aqui agora. Eu estaria em qualquer outro lugar, menos aqui, falando com vocês. Quando a igreja iniciou, a igreja primitiva iniciou, se você ler o livro de Atos, é marcante a atuação do Espírito Santo através daqueles homens. Eu lembro mais do Espírito Santo e menos de Pedro, de João, de Tiago, de Paulo, porque o Espírito Santo era tudo neles. E através deles o Espírito Santo fazia milagres. Então nessa noite eu quero colocar em nome de Jesus, que você entenda isso, não sou eu, é o Espírito Santo de Deus. Eu não quero que você me veja, eu não quero os créditos para mim, mas que você glorifique o Espírito Santo, porque a sabedoria que eu estou transmitindo para você nesse momento, ela não vem de mim, ela vem dos céus. É de Deus, porque dele e por ele foram feitas todas as coisas. A ele toda honra, a ele toda glória, a ele todo o louvor. Porque dele, por ele, para ele foram feitas todas as coisas. Eu não sou digno de receber aplausos. Eu não sou digno de nada. Eu apenas estou transmitindo aquilo que o meu Senhor Jesus falou ao meu coração. Amém? Então, Davi tinha essa boa intenção. Davi tinha uma ótima estrutura, ótimos guerreiros, mas estava errado porque as pessoas que estavam transportando a arca não eram as pessoas corretas para aquilo. A estrutura estava errada. Tudo estava errado. Então, foi preciso que alguém morresse para Davi entender que não era do jeito dele. Queridos, você que está me vendo nesse momento, não espere as coisas piorar na sua vida para você entender que quem controla a sua vida é Deus, não é do seu jeito, não é do jeito que você quer. Quantas vezes você é esposa? Glória a Deus. Vou falar principalmente assim, esposos, filhos. Quantas vezes o seu esposo deixou de fazer alguma coisa que você queria que ele fizesse tanto, mas que tinha que ser do seu jeito, na sua hora? E você já ficou até um dia, 2 dias sem falar com seu marido, ou marido, você ficou 2, 3 dias sem falar com a sua esposa, filhos, porque não fez do seu jeito, da sua hora. Se não for do jeito que você quer, também não serve. E nós encaramos essa realidade com as pessoas. E quando nós encaramos essa realidade frente a frente com o nosso Deus, e eu vou falar uma coisa para vocês, Deus não vai ceder 1 centímetro para fazer a minha vontade nem a sua.
Ele é o Senhor. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Ele é quem faz. Nós somos movidos por Ele. Não é do nosso jeito, não é do nosso agrado. Nós é que nascemos para agradar Ele, para glorificar o nome dEle. Nós fomos criados para adorá-lo e não para ser adorado. Amém? E continuando. É assim, interessante. Davi preparou tudo. Havia todo tipo de canções, músicos da melhor qualidade. Havia cantores, tudo da melhor qualidade. Mas não era o suficiente. Presta atenção, eu vou trazer algo de Deus para o seu coração nesse momento. Talvez aquilo que você acha que é tão bom que você está oferecendo para Deus. E talvez não tenha dado certo, mas você continua insistindo em oferecer isso para Deus. Você já parou algum dia para perguntar para Ele: Pai, o Senhor está se agradando do que eu estou oferecendo ao Senhor hoje? O Senhor está se agradando? É como você convidar uma pessoa para estar na sua casa e muitas vezes você prepara uma comida muito boa, a melhor que você sabe fazer. E aquela pessoa, ela vai chegar na sua casa, ela vai comer, ela vai te agradecer por aquilo que você ofereceu para ela. Foi ótimo, você teve uma boa intenção. Mas em algum momento você perguntou para aquela pessoa se ela realmente era aquilo que ela queria? Às vezes as pessoas perguntam para a gente, mas a gente também não é sincero. Não, estava ótimo. Mas nós precisamos ser sinceros. Porque o dia que você fizer alguma pergunta para Deus, pode ter certeza que Ele vai ser sincero com você. Deus vai te responder. Mas muitas vezes nós não perguntamos, porque nós não queremos a sinceridade. Nós queremos que simplesmente, não, tá bom, tá ótimo. Ah, é para Deus. Não, irmãos, Deus, eu tenho certeza que Deus merece, é o melhor. E não é o melhor que eu posso dar, é o melhor que Ele vai falar para você fazer. E Ele não vai te levar além do seu limite, além das suas forças. Aquilo que Ele pedir para você fazer, Ele vai te capacitar. Tá bom? Não fique com medo, porque aquilo que Ele pedir para você fazer, Ele vai te capacitar. Ele vai te instruir a fazer o melhor, do jeito dele. E a Bíblia diz assim, olha só para vocês no versículo 6. Quando chegaram à eira de Nacon, os bois tropeçaram e Uzá estendeu a mão e segurou a arca. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá e Deus o feriu por causa disso e ele morreu. Davi ficou indignado, Davi ficou com medo. Davi agora ficou sem saber o que fazer. Então a Bíblia diz que Davi pegou aquela arca, deixou na casa de Obed-edom. E a Bíblia diz que pelos 3 meses que a arca da aliança ficou na casa de Obed-edom, Obed-edom e toda a sua família prosperou. Prosperou. E quando eu quero abrir um parênteses aqui, quando a gente fala de prosperidade, prosperidade não é apenas dinheiro. Prosperidade não é você ter o carro do ano, a melhor casa. Prosperidade não é você olhar a sua conta bancária e estar lá um saldo de 20, 30 mil. Isso é muita bênção, é bênção. Ter tudo isso é bênção. É bênção do Senhor para nós. Prosperidade, irmãos, para você que está me vendo nesse momento, prosperidade é você terminar o seu dia. Você, marido, olha, terminei o meu dia, estou voltando para minha casa. É você ter prazer e alegria em retornar para sua casa. Prosperidade é você se sentir bem dentro da sua casa. Prosperidade é você ter alegria dentro da sua casa. Eu conheço muitos cristãos, não cristãos, pessoas que são abastadas, que têm dinheiro, mas não têm alegria dentro da sua casa. Não tem alegria, fala, olha, hoje eu estou voltando para minha casa, é a maior alegria da minha vida. Tem gente que quando termina o seu dia,
Ele fica desanimado de pensar que vai voltar para sua casa. E às vezes aquela esposa que está aguardando o marido, os filhos já ficam preocupados. Aquele homem está voltando. E com ele voltando, a nossa alegria vai embora. Isso é falta de prosperidade. Prosperidade é a alegria do Senhor dentro da casa. Conheço famílias que não têm condições financeiras, mas eles são felizes porque a prosperidade de Deus está dentro da sua casa. Não basta eu trabalhar, não basta eu conquistar dinheiro, eu preciso conquistar o coração de Deus. A prosperidade de Deus, ela será plena dentro da minha casa quando eu conquistar o coração de Deus, quando eu passar a fazer do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, do jeito que Ele falou para você fazer. Alegria e paz em casa. Glória a Deus. Amém, Leomar. Que essa alegria seja plena dentro da casa de cada um de vocês. Que essa alegria possa reinar dentro da sua casa. Que você possa transbordar de alegria. E quando a arca do Senhor entrou na casa de Obed-edom, a Bíblia diz que ele foi abençoado e prosperou em todas as áreas da sua vida. Em tudo ele foi abençoado. E quando Davi percebeu que Obed-edom estava sendo abençoado em tudo, que a vida dele mudou, que a casa dele agora era outra, que havia alegria, as pessoas passavam na porta de Obed-edom e falavam: o que esse povo tem diferente? E quando eles entravam na casa de Obed-edom, eles viam a presença de Deus, eles viam a arca da aliança. Obed-edom entendeu o significado da presença de Deus. Obed-edom não tinha estrutura, não tinha ouro, não tinha prata. Tudo que Obed-edom tinha era um coração cheio de temor e amor pelas coisas de Deus. E não se... Deixa eu abrir outro parênteses para você aqui. Olha, Deus não está preocupado com o seu trabalho, com a sua estrutura. Deus está preocupado com o quanto o seu coração tem se rendido a Ele. Quando, presta atenção, quando o seu coração se render a Ele verdadeiramente, quando o seu coração se render a Ele, Ele vai começar a trabalhar em seu favor. Mas para de querer se aparecer, para de querer ser o centro das atenções. Deixe que o Espírito Santo seja o centro. E agora que Davi descobriu que Obed-edom estava sendo abençoado, agora que Obed-edom descobriu a alegria do Espírito Santo, Davi entendeu: eu preciso buscar essa arca. Eu preciso estabelecer a presença de Deus em Jerusalém. Israel precisa ter a presença de Deus outra vez. Aí o que Davi fez? Fez do jeito correto, do jeito certo. E eu vou continuar lendo para vocês. Olha só para vocês verem. No versículo 12 diz assim: disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom em tudo, e que ele possui por causa da arca de Deus. Então você é abençoado, não é porque você é bom. Você é abençoado por causa da presença de Deus. Você é abençoado porque Deus está no seu coração. Continuando. Em tudo que ele possuía por causa da presença. Então Davi foi até lá com grande festa, levou a arca de Deus da casa de Obed-edom para a cidade de Davi. Quando os homens que carregavam a arca do Senhor, olha só para vocês, agora está fazendo do jeito certo. Davam 6 passos, Davi sacrificava um boi e um novilho gordo. Davi usava um colete sacerdotal de linho e dançava diante do Senhor com todas as suas forças. Assim Davi e todo o povo de Israel levaram a arca do Senhor com gritos de alegria ao som de trombetas. Agora sim está do jeito certo. Com alegria, sem pompa, sem ninguém levar o crédito. Porque se a arca de Deus fosse estabelecida em Israel do jeito que Davi estava levando da primeira vez, sabe quem ia ter os créditos? Sabe quem ia ser lembrado para sempre? Sabe quem ia ser reconhecido? Davi. Mas agora como está, olha só para vocês verem, Davi dançava diante da arca com o colete sacerdotal.
Os levitas transportavam a arca. Eram homens preparados para aquilo. Eram homens preparados para transportar a arca. E Deus está te preparando para transportar a arca, mas não do meu jeito, não do seu jeito, mas do jeito dele. Deus está direcionando algo no meu coração aqui. Deus tem algo novo para fazer na minha vida. Deus tem algo novo para fazer na sua vida, que está aqui até o final. Deus tem algo sobrenatural, recebe essa palavra para fazer na minha vida e na sua vida. E muitas coisas ele vai começar a mudar. E talvez essas coisas que estão mudando na sua vida, talvez não está te agradando, mas ele está mudando para que as coisas a partir de hoje sejam feitas do jeito dele. Porque, querido, se for feito do meu jeito, eu vou fracassar. Mas quando é feito do jeito de Deus, a probabilidade de dar errado é zero. Porque Deus não falha, Deus não erra. Deus não deixa de cumprir uma só palavra que ele prometeu para você. E eu direciono essa palavra para vocês nesse momento. Olha, pega essa palavra aí, Léa. Deus tem algo para vocês na sua casa, na sua vida. Aquilo que ele te prometeu em sonhos há tantos anos. Parece que está impossível de acontecer. Parece que a circunstância está falando ao contrário. Esquece as circunstâncias. Esquece o que você está vendo. Tira o seu olho da circunstância e coloca no seu Pai. Coloca no seu Pai. Ele é o nosso provedor. Ele é aquele que nos sustenta. Todos vocês que estão nos vendo aí nesse momento, é Ele que nos sustenta. É Ele que vai nos levar até o fim. E a arca do Senhor nessa noite está sendo estabelecida na minha casa, na sua casa, para que o nome dele seja glorificado. Amém? Deixa eu ver as horas aqui. Glória a Deus. E nesse momento, eu não sei se minha filha já recortou lá. A gente vai estar fazendo o sorteio, mas antes de fazer o sorteio, eu quero, se você tem algum pedido de oração, escreve aí nos comentários. Pode qualquer coisa aí, escreve aí, porque Deus vai mudar a nossa situação. O nosso Deus, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que a gente pensa, pede ou imagina. Amém? E nós vamos estar orando. Eu quero contar com a sua intercessão também nesse momento. Eu tenho um primo que já há alguns dias ele está na UTI. Ele está não digo em coma, ele está muito doente na UTI. Ele pegou Covid. E a situação dele, por mais que está grave, mas a gente crê no Deus do impossível. Nós cremos num Deus que faz milagre. O nome dele é Rodrigo. E eu quero contar com a sua oração nesse momento, para que ele possa ter essa situação revertida. Amém? E se você também tem algum pedido de oração, pode escrever aí, tá bom? Que nós vamos estar orando. Nós vamos estar intercedendo por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço primeiramente, porque eu sei que essa palavra não veio de mim, ela veio do Senhor. E toda honra e glória ao Senhor. Nós não somos dignos de nada, nós não merecemos nada. Tudo que nós alcançamos é porque o Espírito Santo é misericordioso. O amor dele é eterno. O amor dele jamais vai se acabar. A misericórdia dele é infinita. E nós te louvamos e te agradecemos. Eu apresento, Senhor, a vida do Rodrigo que está naquele UTI. Deus, em o nome do Senhor Jesus, coloca a sua mão nesse momento sobre ele. Pai, para que o nome do Senhor seja glorificado. Coloca a tua mão sobre ele, para que ele possa receber um milagre do Senhor nesse momento. Que o nome do Senhor seja exaltado. Que quando as pessoas, os médicos, os enfermeiros, olhar e ver o milagre que foi feito, eles vão olhar e falar, olha, verdadeiramente Deus trabalhou na vida dele. Foi um milagre. Pai, também
Eu oro pela vida da Poliene, do Gabriel, dos seus filhos. Eu oro, meu Deus, para que a vida do Senhor esteja sobre eles, protegendo, livrando eles de todo mal, livrando-os, meu Deus, de toda afronta, de toda acusação, de toda palavra maligna, de toda inveja. Pai, em nome de Jesus, eu repreendo nesse momento o espírito de inveja. Em o nome de Jesus, todo espírito de encantamento seja quebrado nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a vida do Eliomar, da Marcilene, da Solange, do Edmar. Eu apresento, meu Deus, todas as famílias que neste momento estão conectadas com nós. E se há algum que eu esqueci o nome, coloca o seu nome aí nos comentários. Deus, em nome de Jesus, que todos sejam edificados e transformados pela tua palavra, pela minha esposa, pela minha filha. Deus, em nome de Jesus, que a paz do Senhor reina sobre nós. Pai, estabeleça o reino do Senhor dentro da minha casa. Em nome de Jesus. Pai, desde já eu te louvo e te agradeço. Amém? E intercede, nós vamos sortear. Cadê minha secretária com os nomes? Glória a Deus. Aleluia. Você está orando aí? Se você está orando, dá glória a Deus. Vou virar a câmera um pouquinho para ela aqui. Cadê? Chega mais aqui. Aleluia. Pega um aí. Aleluia. Eliomar. Oh, rapaz. Eliomar. Rapaz do céu, você é um homem de fé, hein? Glória a Deus, Eliomar. Aleluia. Amém, Eliomar? Se você estiver online aí, coloca um joinha para me saber que você está aí. Se você não estiver aí, eu vou sortear outro. Você tem 10 segundos. 10, 9, 8... Tá aí, né, meu irmão? Glória a Deus. Amém. O Eliomar foi o próximo ganhador dessa caneca linda. Amém. Tá aqui seu nome. Glória a Deus. Depois eu vou te passar o endereço, se você não sabe onde eu moro, Eliomar, para você buscar aqui na minha casa. Amém. Glória a Deus. Obrigado, minha secretária. Glória a Deus pela sua vida. Amém. Eu quero agradecer você nesse momento, por você que teve a paciência de ficar com a gente até o final. Eu quero agradecer porque você tem sido fiel com nós. Toda quarta-feira você está aqui, nós assistindo essa palavra. E eu te peço, ore pela minha vida, pela minha casa, para que eu possa todas as quartas-feiras trazer o melhor de Deus para a sua vida e para a minha vida, tá bom? Eu te louvo e te agradeço, obrigado por você. Eu vou estar falando aqui Eliomar, Marcilene, minha esposa, quem mais? Poliene, mais a família, obrigado. Léa Cristina, minha cunhada Eliene, Yuri, que estiveram com a gente, Elisângela, quem mais? Amém. E são muitos nomes, às vezes eu posso não lembrar. Solange esteve com a gente também, obrigado pela sua vida. Que Deus te abençoe a sua noite por todos os dias da sua vida. Você é uma bênção do Senhor. Amém? Fique com Deus, até a próxima.